Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Fisiologia Preto no Branco com Ellen Cordeiro, que sou eu, o canal mais fisiológico do Brasil. E para provar isso, hoje, dando continuidade à nossa jornada através do sistema nervoso, nós falaremos sobre a geração dos potenciais de membrana da célula nervosa. Vem com a gente e confere o conteúdo. Caso ele seja útil para a sua formação, compartilha e curte o nosso material, ajudando o nosso canal a crescer. Conhecer os potenciais elétricos dos neurônios é de extrema importância, visto que é através de suas modificações que são gerados, conduzidos e transmitidos os sinais elétricos, que correspondem aos impulsos nervosos, ou seja, a forma de comunicação do sistema nervoso. A membrana varia seu potencial de acordo com a sua permeabilidade a determinados íons e o potencial de equilíbrio desses íons. Assim, o potencial de repouso corresponde ao estado em que o neurônio nem gera e nem conduz sinais elétricos, uma vez que a voltagem de membrana é mantida relativamente estável, o que decorre da baixa permeabilidade aos íons e atividade das bombas de sódio e potássio, com acúmulo de mais carga negativa dentro e positiva fora dessa célula. Neste sentido, podemos observar na membrana desse neurônio a presença das bombas de sódio e potássio e dos canais iônicos, sejam eles canais iônicos de passagem ou canais de gotejamento. As bombas de sódio e potássio ativas são responsáveis, por meio do gasto de energia, do gasto de ATP, por jogarem 3 íons sódio para fora da célula e 2 íons potássio para dentro da célula, o que já daí explica o fato do meio externo, extracelular, ser mais positivo do que o meio interno. Associado a isso, nós devemos lembrar que os canais iônicos de passagem estão todos eles fechados, sejam os canais de sódio, de cloreto ou de cálcio, bem como os de potássio, restando apenas abertos canais de gotejamento para o potássio, favorável à saída do potássio. Para que a célula saia desse estado de repouso, é necessário que ela sofra um estímulo, seja ele um estímulo mecânico, como por exemplo no sistema sensorial, ou um estímulo químico ou elétrico. É isso que vai desencadear uma alteração do potencial elétrico da célula, passando de um potencial de repouso para um potencial pós-sináptico excitatório ou inibitório. Isso porque é a partir desse estímulo que vai ocorrer a alteração na permeabilidade dos canais iônicos, que são canais iônicos de passagem, que podem ser ligantes, dependentes, mecânicos ou voltagem dependentes, favorecendo a movimentação dos íons seguindo um gradiente de concentração ou um gradiente elétrico, com a alteração da voltagem da membrana no sentido de gerar um potencial pós-sináptico excitatório quando o desvio se dá com a despolarização da membrana ou inibitório quando se tem uma hiperpolarização da membrana, ou seja, quando se sai de uma voltagem de repouso de cerca de menos 70 milivolts para uma voltagem de hiperpolarização, como é o caso da tendência ao equilíbrio do íon potássio, com menos 90 milivolts, sendo assim gerado um potencial pós-sináptico inibitório, ou no caso de um potencial pós-sináptico excitatório, quando se tem um desvio para o equilíbrio do sódio, que tem um valor de cerca de 70 milivolts. Então, basicamente, a manutenção do potencial de repouso ela se dá pela atividade das bombas de sódio e potássio, que através do gasto de energia de ATP vai fazer com que 3 íons sódio deixem a célula, sejam jogados para o exterior da célula, enquanto que 2 íons potássio sejam introduzidos na célula, criando assim um gradiente de concentração favorável à eliminação de carga positiva de potássio por meio dos canais de gotejamento de potássio. Associado a isso, a baixa permeabilidade iônica, que não permite o retorno do íon sódio,
ou de cálcio, e também o fechamento do canal de cloreto, que vai aprisionar o cloreto produzido pela própria célula, acumulando assim mais carga negativa dentro do que fora, e caracterizando o potencial de repouso. Dessa alteração provocada pelo estímulo, como já dito, nós vamos ter a geração dos potenciais pós-sináptico excitatório ou potencial pós-sináptico inibitório, que são potenciais resultantes da alteração na voltagem das membranas por alteração na permeabilidade dos canais iônicos de passagem, sejam eles canais iônicos de sódio, de potássio, de cloreto. Então, dessa forma, o potencial pós-sináptico excitatório, ele é gerado por meio do desencadeamento de uma despolarização e o potencial pós-sináptico inibitório, uma hiperpolarização de membrana celular. O potencial pós-sináptico excitatório, ele resulta de uma despolarização porque, neste caso, ele se dá por meio da abertura de canais de sódio, principalmente, havendo assim o influxo de íons de carga positiva para o interior da célula, invertendo assim a voltagem dessa célula, que se torna mais positiva internamente do que externamente. Então, nós temos, dessa forma, uma redução da voltagem inicial dessa célula. E é a partir desse potencial pós-sináptico excitatório que se pode gerar um potencial de ação. Então, veja que o potencial pós-sináptico excitatório, assim como o potencial pós-sináptico inibitório, ele resulta da alteração da permeabilidade de canais de passagem, que são ligantes dependentes. Então, ele depende da ativação, da ligação com o neurotransmissor, diferente do que vamos falar posteriormente para o potencial de ação, que são canais voltagem dependente. No caso do potencial pós-sináptico inibitório, nós temos agora a geração de uma voltagem de hiperpolarização. A célula ela se torna mais negativa ainda em seu interior e mais positiva no seu exterior, o que decorre da abertura dos canais de passagem de potássio, com o efluxo de potássio, a liberação de mais carga positiva, ou pela abertura dos canais de cloreto, com o influxo de cloreto e acúmulo de carga negativa nessa célula. Dessa forma, nós temos a elevação negativa da voltagem dessa membrana celular. Quanto aos potenciais pós-sinápticos, sejam eles inibitórios ou excitatórios, é importante ressaltar ainda que esses são desencadeados por meio da alteração na permeabilidade de canais ligantes dependentes, que são canais presentes nos dendritos e nos corpos celulares. E dessa forma, a alteração do potencial gerado não é regenerativa, não podendo ser, portanto, conduzido a longas distâncias. Rapidamente eles são perdidos, como a água se movimentando ao jogarmos uma pedra. Isso é um exemplo bem fácil, então a gente vê que a intensidade desse movimento é perdida. Assim se dá com os potenciais pós-sinápticos. Como resultado disso também, o tamanho e a duração dos potenciais pós-sinápticos eles vão depender da intensidade do estímulo e da durabilidade desse estímulo. Por sua vez, o potencial de ação ele é um resultado do potencial pós-sináptico excitatório, visto que, assim como o potencial pós-sináptico excitatório, ele é um processo de despolarização, ele é uma continuação do processo de despolarização. Contudo, para que o potencial de ação seja gerado a partir de um potencial pós-sináptico excitatório, é necessário que este atinja um limiar, que nada mais é do que o ponto em que a intensidade de despolarização dessa célula, de presença de carga positiva dentro dessa célula, é capaz de ativar agora os canais voltagem dependentes presentes ao longo do axônio. E a partir do que esse potencial de ação é gerado de forma tudo ou nada. Então, se atingido o limiar de excitação, ele é gerado, se não é atingido, ele não é gerado, porque não há ativação progressiva dos canais voltagem dependente. E é importante ainda lembrarmos que o mesmo neurônio pode sofrer sinapse de centenas de milhares de outros neurônios.
de forma que esse neurônio ele pode sofrer ao mesmo tempo a interferência para a geração de potencial pós-sináptico excitatório ou inibitório, de forma que o potencial de ação só acontece se a intensidade do potencial pós-sináptico excitatório gerado nesse neurônio pós-sináptico é suficiente para atingir, como já dito, o limiar de excitação. Para entender o que é o limiar de excitação, basta a gente observar algo que a gente faz diariamente, que é apertar o botãozinho ou puxar a cordinha lá da nossa descarga. Então, quando nós fazemos um estímulo insuficiente, nós observamos que apenas há uma rápida queda d'água e essa é interrompida. Por quê? Porque o estímulo não foi suficiente para atingir o limiar de excitação e manter a abertura da saída de água. Por outro lado, quando esse estímulo é suficiente, nós observamos a completa despolarização dessa célula, porque não mais é necessária a presença daquele estímulo para que haja a descida dessa água. Então, perceba que, nesse caso, nós tivemos não só a geração de um potencial pós-sináptico excitatório, mas sim todo o processo de geração de um potencial de ação, inclusive com a repolarização, que nós vamos falar mais para frente. Outro exemplo também que fica bem claro é quando nós viramos a chave do carro. Se esse estímulo for insuficiente, nós vamos ter o carro estancando e não ligando. Então, quando ele é insuficiente, nós temos apenas a geração do potencial pós-sináptico excitatório. Quando ele é suficiente e atinge o limiar de excitação, nós temos então a geração do potencial de ação, que é regenerativo. Então, o carro permanece ligado com a mesma intensidade. Como já destacado anteriormente, o potencial de ação é gerado no axônio. Isso porque é a nível de axônio que nós temos a presença dos canais de passagem que são voltagem independente. Então, eles necessitam dessa alteração da carga, dessa despolarização inicial pelo potencial pós-sináptico excitatório, para que haja a sua ativação e a sua alteração, com influxo, em geral, do sódio, para que haja esse continuado processo de despolarização de forma explosiva e regenerativa, sendo essa uma condução extremamente rápida e que permite que seja conduzido esse impulso nervoso a longas distâncias. O processo completo de geração de potencial de ação envolve as fases de despolarização e de repolarização, de forma paulatina. Então, quando o potencial de pós-sináptico excitatório atinge o limiar de excitação, nós temos alteração progressiva dos canais na membrana plasmática do axônio, de forma a rapidamente abrir os canais de sódio, permitindo o influxo de sódio e a despolarização dessa célula, seguido pela abertura dos canais de potássio com a imediata repolarização. Então, a célula vai despolarizando e repolarizando progressivamente. Então, nós temos inicialmente uma área de despolarização, saindo do repouso, ainda seguinte em repouso, e aí, à medida que ela vai despolarizando, essa despolarização, essa alteração da voltagem é que vai ativar os canais voltagem dependentes da área seguinte. E nesse momento, né, com esse estímulo, nós temos nessa nova área a abertura dos canais de sódio, na maioria das vezes, com influxo de sódio e despolarização, enquanto que na área anterior, que estava previamente despolarizada, ocorre a repolarização, pelo fechamento dos canais de sódio e a abertura dos canais de potássio, que vai fazer com que haja o efluxo de potássio. Lembrando que nós temos as bombas de sódio e potássio, né, jogando ainda o sódio para fora e repolarizando essa célula. Então, é em virtude disso que nós temos esse processo de geração de potencial de ação, de condução do impulso nervoso de forma continuada, regenerativa e explosiva. Apenas para revisarmos, né, nós temos, portanto, esse potencial de ação sendo um processo de tipo tudo ou nada,
porque depende de um potencial pós-sináptico excitatório prévio, que nada mais é do que a alteração da voltagem dessa célula, no sentido de despolarizar, então, o acúmulo de carga positiva dentro dessa célula, de forma que esse acúmulo de carga positiva é o suficiente para ativar os canais voltagem dependente, que, em geral, vão ser os canais de sódio, canais de passagem, voltagem dependente de sódio, que rapidamente se abrem. Nós temos o influxo de sódio com a despolarização dessa célula. Então, aqui é gerado, conduzido o potencial de ação, e posteriormente, né, a gente já observou lá na imagem, que vai havendo progressivamente a repolarização dessa célula, passando por uma fase de hiperpolarização pelo alto efluxo de potássio e também do sódio através da bomba de sódio e potássio, e aí retoma o potencial de repouso, como já estudamos previamente. Então, sempre no processo de despolarização, de geração de um potencial da célula, nós vamos ter a despolarização da célula, inicialmente pelo potencial pós-sináptico excitatório, que ao atingir o limiar vai causar a despolarização de forma progressiva, de forma regenerativa, de forma explosiva, que é o potencial de ação, e progressivamente essa célula vai sendo repolarizada, passando por uma fase de hiperpolarização, onde a gente tem um grande efluxo do potássio e também do sódio, a partir das bombas de sódio e potássio, né, no caso do sódio, e o potássio através da abertura dos canais de potássio. E aí nós temos a reestabilização desse processo, retoma o potencial de repouso. E somente nesse momento é que um novo ciclo de ativação e de geração de potencial pode ser gerado. Então, isso porque nós temos duas fases em que a célula é refratária à geração de um novo potencial de ação, ao novo estímulo, que são as fases de despolarização, então a célula já está despolarizando, ela não responde ao novo estímulo, e também a fase de repolarização, particularmente de hiperpolarização, em que ela está bastante carregada internamente de carga negativa, não podendo, havendo assim uma dificuldade em responder a um novo estímulo. Então, na fase de despolarização, nós temos o período refratário absoluto e na fase de hiperpolarização, o período refratário relativo. Então, é por isso que é por meio da geração do potencial pós-sináptico excitatório que nós temos a despolarização, porque o inibitório ele é contrário ao evento que é chamado de potencial de ação. Ele é uma hiperpolarização, enquanto que o potencial de ação é uma despolarização. Então, toda vez que uma célula nervosa ela sofrer a influência de outras células nervosas, no sentido de gerar nela um potencial pós-sináptico inibitório, isso vai prejudicar a ativação dessa célula, prejudicar a geração de um potencial de ação. E a condução, portanto, geração e condução do impulso nervoso. Então, resumindo, o que muda entre os diferentes potenciais elétricos vai ser a permeabilidade ao íon. Lembrando, inclusive, que a permeabilidade dos canais varia de acordo com o íon. Então, por exemplo, o canal iônico de sódio ele tem uma abertura muito mais rápida do que o potássio. Tanto que o sódio, ele em geral vai despolarizar a célula e o potássio vai hiperpolarizar em seguida. Existem exceções para isso, como, por exemplo, no sistema auditivo, a despolarização é causada por meio da abertura de canais de potássio, visto que naquele meio onde a célula está imersa, ele é rico em potássio, não justificando, portanto, uma despolarização por sódio. Mas, em geral, nós vamos ver que a despolarização se dá pelo influxo de sódio. Um ponto importante para se ressaltar é a velocidade de condução de propagação do potencial de ação depois que ele é gerado. Isso vai variar de acordo com a presença ou não da bainha de mielina, uma vez que nós temos neurônios que são amielínicos, neurônios que são pouco mielinizados ou muito mielinizados. Quanto mais mielinizado for um neurônio, quanto mais mielinizado for o axônio de um neurônio, mais veloz vai ser a condução do impulso nervoso. Isso porque a bainha de mielina é um envoltório lipídico que isola eletricamente o axônio dessa célula, de forma
intervalada, onde esses intervalos consistem nos nódulos de Ravier, ricos em canais iônicos. Assim, quando o potencial de ação é gerado no início do axônio, a próxima área de despolarização vai ser o nódulo de Ravier seguinte, visto que a área onde temos a bainha de mielina, ela é isolada eletricamente, não tendo, assim, a atividade dos canais iônicos. E em virtude disso é que nós temos uma velocidade na condução do impulso, chamada de condução saltatória, justamente porque a despolarização gerada no axônio só vai acontecer nos nódulos de Ravier, havendo assim uma passagem muito mais veloz desse impulso nervoso. Outro ponto importante a considerarmos é o processo de somação para a geração do potencial de ação. Como o próprio nome já diz, a somação é um evento em que há a associação de estímulos, de potenciais pós-sinápticos excitatórios, para que se alcance o limiar de excitação e que haja geração de potencial de ação. Isso pode acontecer de duas formas: a somação temporal e a somação espacial. Na somação temporal, nós consideramos que um neurônio vai fazer sinapse apenas com o outro, e que esse neurônio pré-sináptico ele vai gerar estímulos intervalados sobre a célula pós-sináptica. E nós vamos ter pontos de interseção entre esses estímulos, de forma que isso vai fazer com que haja uma intensificação no potencial pós-sináptico excitatório gerado, facilitando alcançar o limiar de excitação e a geração de um potencial de ação. Por sua vez, a somação espacial consiste no fato de que uma célula nervosa ela pode sofrer estímulo de milhares de outras células nervosas. E é isso que acontece no nosso sistema nervoso. Então, nós temos a somação de vários estímulos de diferentes neurônios ao mesmo tempo, sendo, portanto, a somação espacial um processo de somação completo. Nós temos o agrupamento do estímulo ao mesmo tempo, de forma completa, de forma plena, diferente da somação temporal, onde nós temos apenas uma pequena área de interseção desse estímulo de um único neurônio. Nós podemos concluir que a compreensão dos potenciais elétricos da membrana neural dos neurônios é extremamente importante para que nós possamos entender como essas células funcionam, como elas geram e conduzem impulsos nervosos, como elas geram e conduzem as suas informações, para que nós possamos compreender também processos patológicos e até mesmo farmacológicos, como é o caso do uso de anestésicos. O que o anestésico local faz, além de bloquear canais de sódio e assim a nossa sensação de dor? Então perceba que esse tema é de extrema importância para a nossa atuação como profissionais. E aí, em curto-circuito? Espero que não. Espero ter realmente contribuído para a formação de todos vocês e que possamos ser a cada dia profissionais melhores. Curte e compartilha o nosso canal.